Amém, amados? Vamos então ao momento da palavra. Quero abrir meu coração com você. Preciso te dizer o seguinte, que eu acho que muitos de vocês já perceberam, quem convive comigo percebe. Eu sou movido por meta, por propósitos, né? Eu estabeleço algumas metas e trabalho firme para ver isso acontecer. E se eu não tiver um alvo, eu me sinto assim, desnorteado, eu me sinto improdutivo, então preciso de ter algo, cara. Minha esposa sempre brinca comigo, fala assim, nossa, tudo com você tem que ter, não, relaxa, né? Então, se por um lado isso é bom, né, trabalha de uma forma produtiva, efetiva, por outro lado, preciso te dizer que já me trouxe muito problema. Um deles é me empurrar para um ativismo. O outro deles eu precisei perceber que na vida cristã, na vida com Deus, as coisas não são assim. Na vida com Deus, quem está no controle é Deus. Quem está no planejamento é Deus. Quem estabelece os alvos é o Senhor. Então, eu posso e devo, fala comigo, posso e devo atuar com excelência, com dedicação, naquilo que Deus me revela acerca do meu propósito, acerca do meu chamado, daquele pedacinho que Ele me revela, eu devo trabalhar com aplicação, com disciplina, mas queridos, é fundamental que eu e você venhamos entender e aceitar que quem está no controle da nossa história não somos nós, é o Senhor. Fala para o teu irmão, é Ele quem governa a tua vida. Aliás, queridos, um dia entregamos a nossa vida ao Senhor. Ele, Senhor, Tu és Senhor, eu te faço Senhor, soberano, absoluto sobre a minha vida. Então, entender, queridos, que o Senhor está no controle, faz toda a diferença na nossa vida, num todo, ainda mais espiritual. A primeira diferença que faz é o seguinte, nos traz paz. Fala para o teu irmão, traz paz. Traz paz, sabe? Nos tira do ativismo, nos tira da afobação, nos tira daquele desespero, não, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, nos tira. Ele está no controle, nos traz paz. A outra grande virtude, outro grande milagre que acontece na nossa vida, quando temos essa convicção de que o Senhor está no controle, é que ela nos traz eficiência. Nos traz eficiência, nos traz bons resultados, porque a gente conta com o favor do Senhor. A gente conta com o favor do Senhor. A gente faz o que o Senhor está. Essa é a máxima do nosso ministério, essa é a máxima da nossa igreja. Perceber o que Deus está fazendo e fazer o que Deus está fazendo e contribuir com aquilo que Ele está fazendo, sim ou não? Essa é a máxima. É para isso que o Senhor nos chamou. É perceber o movimento do Senhor e contribuir e facilitar aquilo que Ele está fazendo. Então, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é encantador, mas profundamente desafiador, sim ou não? Desafiador. Às vezes, não sei, eu estou falando de mim, né? Eu pedi permissão para você deixar eu abrir meu coração. Às vezes eu fico com a impressão de que eu estou fazendo muito pouco, sabe? Às vezes eu fico com a impressão de que tem muito trabalho para fazer, e eu estou produzindo pouco, e eu estou morgando, e de repente eu começo a querer estabelecer as minhas metas, começo a querer colocar os meus alvos, e de repente eu sou confrontado, a verdade divina confronta o meu impulso e fala assim, ei, faça apenas aquilo que eu chamei você para fazer. E eu quero, de repente eu escuto uma voz lá no meu íntimo, fala assim, descansa, faça só aquilo que te chamei para fazer. Aí eu falo para Deus, feito meu filho Samuel, já fiz, posso fazer outra coisa? Eu já fiz, já fiz, eu posso fazer mais outra coisa? E a outra coisa eu posso fazer também? E sabe o que o Senhor fala? Não, fala aí. Mas
mas uma coisinha, está precisando, o reino precisa crescer. Não, descansa, aquieta, faça apenas aquilo que te chamei para fazer. Então, queridos, eu tenho descoberto, é um tratar do Senhor na vida de um impulsivo, de um hiperativo, que é esse que vos fala, é um tratar do Senhor. Eu descobri que a nossa atuação pode ser mínima, pode ser pequena, mas ela acaba sendo fundamental e necessária num projeto macro daquilo que Deus está fazendo. Não menospreze o mínimo que você está fazendo. Aliás, Deus espera isso de nós, que a gente venha fazer aquilo que Ele nos designou a fazer. Porque este mínimo, que você acha que é mínimo, é importantíssimo num projeto todo, num projeto macro daquilo que Deus está fazendo. Então, a nossa participação pode ser simples, pode ser pequena, mas ela abre um horizonte imenso dentro daquilo que Deus está fazendo na humanidade, nessa geração. Às vezes eu acho que eu posso desmontar a máquina e montar a máquina. Não está rodando direito, mas sabe o que Deus espera? Que eu só aperte o parafuso, meia volta assim, é isso. E a máquina funciona, e tudo, esse papel pequeno, é só apertar isso aqui, pronto, apertei, é isso que Deus espera de nós, é pequeno, mas necessário, e importante no todo que Deus está fazendo. Então eu quero abordar nessa noite um personagem, óbvio, vocês são letrados na palavra, mas um personagem que teve uma participação muito simples na história da igreja primitiva, mas fundamental para a história do Evangelho, importante para a história do Evangelho, não só no seu tempo, mas para a história da humanidade. Se o Evangelho chegou a mim, a vocês, se o Evangelho chegou a nós precisamos agradecer e exaltar a iniciativa desse personagem que eu quero abordar nessa noite. Amém? Então, alguém que, por uma iniciativa simples, impactou a história da humanidade, não só do seu tempo, a humanidade, de lá para cá todo mundo foi impactado por isso, e isso é muito relevante para nós. Sabe por quê? Porque foi uma ação simples. Fala para o teu irmão, gente simples fazendo coisa simples. Abre a sua Bíblia em Atos, e deixa aberto já, a gente só vai recorrer a versículos aí em Atos, e você, como já é um conhecedor da palavra de Deus, sabe que nesse livro tem registro de coisas espetaculares da parte de Deus. Aí está registrado os feitos poderosíssimos de Deus através dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Amém? Então deixa eu colocar você a par do contexto. Deixa aí, Atos 1, deixa aí em Atos 1, daqui a pouco eu te passo os capítulos e a gente vai ler. Deixa eu colocar você a par do que está rolando aí em Atos. O Espírito Santo é derramado, e os discípulos são capacitados com poder e autoridade. A promessa do Senhor, serão revestidos de poder, aconteceu. Então, é um tempo de sobrenatural, é um tempo do espetacular de Deus. É isso que estavam vivendo, coisas grandiosas de Deus. E o apóstolo Pedro se levanta para pregar, e ele prega, e quantas 1.000 pessoas aceitam Jesus na primeira pregação? 3.000, na segunda vez ele vai e prega de novo, o que acontece? 5.000. Pedro e João estão passeando e vão para o templo orar, cruzam com um aleijado e falam assim, olha, o aleijado pede uma esmola, ele fala, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho lhe dou, levanta e anda, e o aleijado prontamente se põe em pé e sai glorificando a Deus, amém? Vai entendendo esse tempo de coisas grandes, de coisas espetaculares. O mover era tão grande, queridos, que as pessoas colocavam os doentes pela estrada,
para que a sombra de Pedro projetasse sobre eles, e o texto bíblico diz que muitos eram curados e libertos de espíritos. Fala assim, espetacular de Deus. É o espetacular de Deus, é o espetacular de Deus. Um dia os caras resolveram fazer uma oração, estava tendo muita perseguição, trancaram a porta da casinha e fizeram oração, a casinha tremeu. Oraram com tanta fé que provocou um terremoto. Tinha um outro indivíduo, Filipe, que saiu para pregar, curando enfermos, expulsando demônios e gente se convertendo. Deus o leva para o encontro de um etíope eunuco, conhece essa passagem? E ele batiza o eunuco, e quando termina de batizar, o que acontece com Filipe? Ele é trasladado, ele é arrebatado daquele lugar, e aparece num outro lugar, pregando o evangelho. Queridos, um tempo do sobrenatural de Deus, o espetáculo de Deus estava acontecendo nesse tempo, e alguém vai marcar a história, com uma ação simples. Alguém vai marcar a história, contribuindo de uma forma simples, mas fundamental, para esse projeto grandioso de Deus, não só restrito àquele tempo, mas restrito mas que abrange a humanidade. Então, abra a sua Bíblia comigo, vou revelar para você aqui quem é o cara, Você deve estar pensando aí, quem que está pensando, hein? Quem que é esse cara, Jesus? Atos, o capítulo 4, chega de suspense, o versículo 36, até o nome dele é simples, cara. Até o nome dele era comum. Atos, o capítulo, falei 4 ou falei 5? É o 4, tá? É o 4, 36. Posso ler? José, olha o nome do cara, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de quê? Barnabé, que significa o quê? Encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Queridos, nesse espetacular, nesse tempo de glória, nesse tempo de milagre, nesse tempo de sobrenatural de Deus, aparece um cidadão comum, até o nome era comum. Imaginação minha, imagino que tinha tanto José, que os discípulos os apóstolos resolveram dar um apelido para ele. Qual que era o apelido? Barnabé, não é? Deram que José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram um nome de Barnabé, que significa o quê? Encorajador. Tinha tanto José, era tão simples, era tão mais um, que eles falaram assim, vamos dar um apelido para esse rapaz aí, para a gente conseguir separar os José. E deram um nome a ele, que o identificava pelo seu papel na comunidade. Qual era o papel dele na comunidade? Porque tem João, o tesoureiro, tem o Roberto, o intercessor, não é? Tem o Fábio, o contrabaixista. Tinha Barnabé, que significa o quê? Encorajador. Esse era o papel. Era identificado pelo seu papel na comunidade. Um encorajador. O texto também, queridos, nos dá uma outra virtude de Barnabé. Barnabé tinha uma propriedade muito valiosa, e ele vende essa propriedade e oferta aos discípulos. Estão comigo? Está aí, acabamos de ler. Oferta aos discípulos. Sabe qual que virtude é essa? Barnabé era generoso. Fala, teu irmão, generoso. Não vivia em função de si mesmo. Pegou o bem que tinha, era dele, era direito dele, podia ter ficado para ele, mas o que ele fez? Generoso, ofertou na casa de Deus. Vamos avançar alguns capítulos aí, vamos lá para o capítulo 11, para a gente pegar mais do perfil de Barnabé. 11:24, o texto continua falando de Barnabé, tá?
Isso é econômico aqui na leitura, depois você lê a história toda desse rapaz aí. Como ele era alguém simples, não vai passar de 20 versículos. 11, 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Bom, ele era um homem, o quê? Bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Queridos, vamos juntar com o outro lá, um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, generoso e um encorajador. Amém? Algo muito normal, algo esperado de todo e qualquer cristão, sim ou não? Um homem bom, cara de caráter, cheio do Espírito Santo, precisamos, fé, precisamos, um encorajador, precisamos ter uma palavra de encorajamento, e generoso, precisamos ser generosos, o Senhor nos chamou para ser generosos, afinal Ele nos deu tudo, é só você fazer o curso do CRAU, você vai entender. Virtudes normais, um perfil normal, um crente comum, um crente é mais um crente normal, só que esse é um perfil bem genérico, não é não? Um perfil bem genérico, eu olho aqui e vejo alguns exatamente com o mesmo perfil de Barnabé, só que esse cidadão, esse membro normal, vai impactar, com uma atitude simples, ele vai impactar, não só o seu tempo, mas a humanidade. Você vai voltar umas páginas aí para trás, no capítulo 9, eu não vou ler tudo, mas no capítulo 9, o texto é aberto assim, a conversão de Saulo. Como é que está na tua Bíblia? A conversão de Saulo. Você conhece a história? Saulo, um perseguidor, nessa empreitada de perseguir, ele tem um encontro com o Senhor, e ele é transformado. Agora ele não mais persegue o Evangelho, ele agora não mais persegue o nome de Cristo, os seguidores, aqueles que seguiam o nome de Cristo. Ele se torna um pregador, e um pregador ousado, um pregador poderoso desse Evangelho que ele perseguia, sim ou não? Então, no versículo 20, capítulo 9, o versículo 20, vai ter esse registro dessa ousadia, da conversão e a ousadia do apóstolo Paulo. Estou lendo Atos 11, 20, diz assim: logo começou a pregar nas sinagogas, não, é 9, desculpa, eu li errado aqui, 9:20, beleza? Estamos na mesma página? 9:20, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los preso aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Aqui, queridos, então, nós temos um registro do jovem Saulo, que outrora era perseguidor, agora pregando com ousadia, com autoridade, viu? Fala a verdade, algo a celebrar, sim ou não? Fantástico, algo a celebrar, né? Estamos diante de algo poderosíssimo. Um rapaz que outrora perseguia, agora tem um encontro com Jesus e está do nosso lado. Imagina lá, a gente ia ficar muito feliz. Esse cara agora pregando, eu estou imaginando, né? Lá, viu? O testemunho desse cara vai produzir libertação na vida de muitos judeus, porque ele era um deles, e agora cheio de revelação, cheio do Senhor. Queridos, essa era a expectativa, esse era o pensamento lógico e natural. Se imaginava que a igreja primitiva, tão admirada por nós, celebrasse esse momento. Paulo, cara, viu, o perseguidor agora é nosso, olha aí, ele teve um encontro com Jesus, só que não foi assim. Fala para o teu irmão, só que não.
Não foi assim, cara. Não foi assim. Não foi assim. Atos 9, o versículo 26 vai mostrar exatamente isso para nós. Estou falando de Paulo, ainda Saulo. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com o quê? Medo dele, não acreditando o quê? Que fosse realmente um discípulo. O apóstolo Paulo, impactado com o encontro que teve com Cristo, procura os discípulos, procura os apóstolos, e não foi recebido. Não foi recebido. Por quê? Porque todos estavam com medo dele. Fala assim, pior ainda, duvidavam da transformação, duvidavam da conversão, duvidavam da fé. Olha o que é isso? Estou inventando ou está escrito na tua Bíblia aí? Com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Discípulo, isso é um infiltrado. Isso aí é um falso irmão. É isso, meu irmão. É isso. Paulo não foi aceito pela igreja. Paulo não foi aceito pelos discípulos. Ele foi rejeitado. Fala assim, uau. Ele foi rejeitado. Alguém já duvidou da tua fé? Você ficou ofendidinho? A minha avó, normalmente, ela já era bem desbocada. E com a idade, ela ficou sem filtro por completo. Um dia eu falei para ela que ia pregar. Ela falou assim, você? Mundano? Desse jeito? O que você tem a acrescentar na vida das pessoas? Desse jeito? Não usa um paletó, não usa gravata? Fiquei ofendido, cara. Está perdoado no nome de Jesus. Viu? Certamente Paulo poderia ter ficado ofendido, cara. Né? Nós conhecemos o ser humano e as suas reações diante da rejeição, sim ou não? Vamos falar a verdade, esse assunto o Senhor tem nos feito especialistas, sim ou não? Nós conhecemos como Satanás usa a rejeição para paralisar uma vida, sim ou não? Viu? Não é forçar, meu irmão. Está muito fácil concluir, fica bem fácil concluir que Paulo está na iminência de abandonar a fé. Porque passou pelo que passou e agora é rejeitado. Agora duvidam da fé. Desconfiam de que ele é um infiltrado, de que ele é um falso irmão. Está aqui no nosso meio nos bisbilhotando e quer nos matar. É isso. É isso. Viu? O ministério do ilustre apóstolo Paulo está ameaçado aqui. Poderia abandonar a fé. Ou então, na melhor das hipóteses, poderia se tornar um crente sequelado pelas feridas da igreja. Conhece isso? Um crente sequelado pelas feridas da igreja, que agora é movido pela amargura e não mais pelo Espírito Santo de Deus. É movido pela amargura que o leva a se excluir da graça. Texto de Hebreus, estão comigo? É isso. O apóstolo Paulo está, o ilustríssimo, o jovem Saulo, né? O jovem Saulo está nessa situação. Um ministério poderosíssimo está ameaçado. Eu preciso te fazer um adendo aqui. Existe uma diferença muito clara, e nós precisamos analisar isso sempre que estamos diante de um julgamento, não é? Porque alguém pode dizer assim, pastor, é discernimento de espíritos, esse cara é um infiltrado. Então, queridos, existe um dom do Espírito Santo, um dom de Deus, 1 Coríntios capítulo 12, se não me engano, é isso mesmo? 12, porque o 13 é o amor, o 14 é isso, é o 12. Existe um dom do Espírito, um dom que é o discernimento de Espírito, mas existe também a desconfiança paranoica, a desconfiança alucinada. O dom é fruto do Espírito, amém?
Mas a desconfiança paranoica é fruto de uma alma traída, de uma alma desapontada, de uma alma rancorosa, ferida. Então, como é que a gente vai discernir uma coisa da outra? É simples, um produz vida, outro produz morte. O discernimento de espíritos, que é o dom do Espírito, o propósito é edificação, o propósito é crescimento, o propósito é libertação. O discernimento de espírito que nós como igreja precisamos ter, porque às vezes tem infiltrado, às vezes tem falso irmão, às vezes tem nego malandro que finge ser o que não é. O discernimento de espírito, queridos, ele denuncia a ação maligna, ele confronta a ação maligna, mas ele ama a pessoa, ele recebe a pessoa. Estão comigo? O discernimento de espírito, ele recebe a pessoa, ele ama a pessoa, e confronta o espírito maligno, e expulsa o espírito maligno. Então, por isso ele liberta a pessoa, ele produz vida. Ele produz vida, ele produz libertação. Já a desconfiança paranoica é o seguinte: ela trata a pessoa como se a pessoa fosse a própria encarnação do Satanás. Aqui não, vaza daqui, some daqui, tal, exclui, condena, bota para fora. Produz o quê? Produz rejeição, produz ferida, produz morte espiritual, empurra para as mãos do maligno. É isso, a desconfiança paranoica. Por isso, meu irmão, fala assim, o pastor, o Senhor me desafiou, e eu desafio você sempre, a olhar para a colheita, e só ver trigo. Pastor, tem joio, eu sei, mas quem vai fazer a separação do joio é o Senhor, porque nós não podemos entrar numa parada de desconfiança paranoica. O Senhor revela, tem discernimento de espírito, mas quem faz a separação, irmão, é na direção do Senhor. Todos em Jerusalém estavam desconfiados que o jovem Saulo não era um garoto prodígio, e sim era um infiltrado. Todos em Jerusalém não conseguiam perceber o mover de Deus na vida do jovem Saulo, não conseguiam perceber que aquele garoto poderia ser um mestre, um grande pregador, um grande missionário, alguém que impactaria com os seus ensinos a humanidade, alguém que escreveria a metade do Novo Testamento. Ninguém percebeu. Tudo estava para se perder, meu irmão. Se não fosse Barnabé, um cara que às vezes a gente nem conhece, se não fosse o Zé, fala aí, se não fosse o Zé, conhecido como o quê? Encorajador, se não fosse o Zé, tudo poderia ter se perdido. Atos 9 vai mostrar, queridos, versículo 27, coisas simples, que diante de Deus muda a história. Versículo 27, bom, no 26 acabamos de ler, todo mundo estava com medo e desconfiado do cara, é um infiltrado, é um malandrão, quer ganhar a confiança, vai nos matar. 27, então Barnabé o levou aos apóstolos, e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Entenda o seguinte, está todo mundo com medo de Saulo, e Barnabé, qual que é o significado do nome dele? Encorajador. Pegou Saulo para o braço, e falou assim, chega aqui garoto, deixa eu te entender. Tomou, a versão Ferreira Almeida antiga fala assim, tomando-o consigo, não sei quem tem essa versão aí,
a minha mãe, tomando-o consigo, a Bruna, tomando-o consigo. Sabe o que é? Me dá a ideia de assim, vem aqui, garotinho, vem aqui, jovem. Eu tinha um pastor que nos falava, jovem, né? Vem aqui, jovem. Falava assim comigo, com aquela voz postada. Jovem, chega mais, jovem. Chega mais, jovem. Barnabé chama Saulo e fala assim, chega mais, cara. Sabe o que significa isso? Chamou para comunhão, chamou para perto, o recebeu, deu ouvido, o amou. Fala comigo, como é que foi esse encontro com Jesus? De onde que você aprendeu isso? Ninguém aqui te ensinou? De onde que você... E aí, então, Saulo tem comunhão com Barnabé. A virtude, queridos, é assim, qual que é a virtude aqui? Barnabé estendeu a mão para alguém que estava sendo rejeitado, e trouxe para mais perto, deu ouvido, e entendeu o mover de Deus na vida de Saulo, entendeu o projeto de Deus na vida de Saulo. E agora, o próprio Barnabé, gozando de prestígio, pega Saulo para o braço e leva até os apóstolos, e testemunha. Não é Saulo falando dele mesmo, né? É fácil você chegar e falar assim, porque eu tive uma revelação. Não, agora é Barnabé que testifica aos apóstolos acerca do chamado, acerca do encontro que Saulo teve com Cristo. Você entendeu? Eu fiz um mapinha aqui, porque é tão simples, que a gente precisa entender. A ação de Barnabé vai empurrar esse jovem Saulo, vai colocar esse jovem Saulo conectado à igreja. A ação de Barnabé, simples, vai conectar a igreja e conectar aos apóstolos, vai conectá-la com um propósito divino. O que Barnabé fez? Primeira virtude que eu vejo aqui, né? Virtude simples, é um conselheiro. Vem cá, garoto, deixa eu te dar deixa eu te ouvir, deixa eu te entender. Você está tão empolgado aí, tão pregando, tão animado, deixa eu te entender. Primeira virtude, queridos, conselheiro. A segunda, ele encorajou Saulo, catou pela mão. A terceira, lembra do generoso? Ele foi generoso. Sabe por quê? Ele emprestou do prestígio dele para validar o testemunho de Saulo. Às vezes o Senhor nos unge com unção, com poder, com sabedoria, e a gente não é generoso em dividir a nossa unção para validar o testemunho do irmão do lado, para ser um Barnabé, um encorajador. Vem aqui, cara, você não está doutrinado corretamente, te faltam algumas coisas, mas vem aqui, cara, deixa eu dividir com você algo. Deixa eu contribuir com aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Eu estou percebendo que Deus está fazendo alguma coisa na tua vida. Você está meio desnorteado, está meio serpenteando, mas eu vou repartir de um pouco que Deus me deu, para contribuir com aquilo que Ele está fazendo na tua vida. É isso que Barnabé fez, meu irmão. Foi um conselheiro, foi um encorajador, foi generoso, emprestou do prestígio dele, e conectou Saulo com a igreja, conectou Saulo com os apóstolos. Versículo 28 fala o quê? Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome de Jesus. Pregava com liberdade. Acabou a rejeição, acabou a desconfiança, Então, você vai dar uma olhada aí no capítulo 10, e você vai ver que o Pedro vai à casa de centurião Cornélio. O que vai acontecer aqui, queridos, é o derramar do Espírito Santo sobre os gentios. Se imaginava que o derramar do Espírito, com o evento de Atos 2, ficasse restrito aos judeus, mas o Senhor mostra aqui que Ele ia derramar sobre toda a carne, como prometeu a Joel, e então o Espírito Santo é derramado sobre os gentios, e agora a igreja vai crescer, não só entre os judeus, mas também entre os gentios. O capítulo 11, o versículo 19, vamos comigo.
Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Essa era a ideia que se tinha. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, aos gentios, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram quem? Barnabé a Antioquia. Deixa eu dizer uma coisa para você, a igreja cresceu entre os judeus, e cresceu entre os gentios, e os apóstolos constituíram Barnabé como o pastor da primeira igreja. Fala, uau, pastor da primeira igreja de Campinas, pastor da primeira igreja de São Paulo, é o cara, sim ou não? A primeira igreja é sempre uma igreja, né? Barnabé se tornou o pastor da primeira igreja de gentios, porque amou um, porque estendeu a mão para um, o Senhor lhe confiou um rebanho. Fala assim, uau, crente costuma falar assim, glória a Deus, porque amou um, porque estendeu um, porque foi o encorajador de um, Deus o confiou, o quê? Um rebanho. Atitude simples, seja fiel naquilo que Deus te chamou para fazer. Ai pastor, é muito pouco, seja fiel, o dia que Ele tiver algo mais para você, Ele vai te achar fiel, e vai te posicionar no novo que Ele tem. Boa hora de você dizer amém, entende? Seja fiel, meu irmão. Ele podia se encantar com aquilo que de fantástico estava acontecendo. Você lembra da introdução que eu dei? O que estava acontecendo aqui? Pedro estava pregando e milhares aceitando Jesus, rapaz. O espetacular de Deus estava acontecendo. Só que Barnabé foi Barnabé, encorajador, fez o que Deus o chamou para fazer, e marcou a história. Agora já está pastoreando a primeira igreja de gentios. Viu? Nosso primeiro pastor, nós somos gentios, nós não somos judeus. Nosso primeiro pastor da primeira igreja, Barnabé. Esse é o cara, o Mané. Aqui no Brasil, José e Mané está ali. É isso, um homem simples, perfil simples, mas que percebeu os moveres do Senhor. Não vai acabar aqui a história, cara. Barnabé chega a Antioquia. Bom, agora ele está pastor de igreja, sim ou não? Agora vai botar uma gravata, né? Chega lá, não se engana. Barnabé vai chegar em Antioquia e vai ser Barnabé. Vai fluir naquilo que Deus deu para ele. Ele não vai querer ser Pedro, ele não vai querer fazer feito João, ele vai fluir na unção que Deus deu para ele. Ele vai chegar lá e vai ser simplesmente ele. O versículo 23 deixa isso muito claro, cara. Versículo 23. Este, Barnabé, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre, e usa o quê? Animou, encorajou, foi Barnabé a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Viu? Ele chegou lá e viu o que Deus estava fazendo, e ficou alegre. Ele não tentou implantar uma nova visão, um novo projeto, não, temos um novo projeto, não, ele se contentou com o que Deus estava fazendo, e fez o quê? Incentivou, encorajou as pessoas a continuar a fazer o que estavam fazendo, o que Deus estava fazendo naquele lugar. Sabe como é que é isso aí na prática? É assim, pastor Barnabé, com licença, só um minuto, viu? Eu estava orando e o céu se abriu diante de mim, eu vi os anjos. Sabe o que o pastor Barnabé falava? Show, meu irmão, glória a Deus, cara, continue orando, ore mais, irmão.
Pastor, eu estava orando e chorando na presença do Senhor, eu tive uma revelação. Glória a Deus, querido. Show, irmão. Continua. Eu estava adorando e o céu se abriu. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estava evangelizando e glória a Deus. Isso. Continue fazendo isso, irmão. Que bom, irmão. Glória a Deus. Um encorajador, um incentivador. E sabe qual que foi o resultado, meu irmão? O resultado está aqui, finalzinho do versículo 24. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Está assim na tua Bíblia? É isso. O que de espetacular esse cara fez? Eu sei. Foi fiel naquilo que Deus o chamou para fazer. Só isso. E mais nada. Não se encantou com as coisas grandiosas. Não quis a bênção de outro. Não quis o dom de outro. Não ficou invejando o chamado de outro. Ele foi simplesmente ele. Barnabé, encorajador. Só isso. Só. Viu a graça de Deus acontecer naquele lugar. Um cara normal. Muitas pessoas foram salvas. A igreja cresceu. Fala comigo, a igreja cresceu. Quando a igreja cresce, os problemas também crescem. Sim ou não, Denise? Quando a igreja cresce, as demandas aumentam. Sim ou não, Marcelo? Quando a igreja cresce, as necessidades são variadas e elas precisam ser atendidas. E então, Barnabé vai dar mais uma aulinha para nós. Já estou encerrando, tá? Falta só mais 4 páginas aqui. No lugar de Barnabé se lançar no ativismo, porque as demandas aumentaram. No lugar de Barnabé tentar fazer a obra de Deus sem Deus, na força do próprio braço, estabelecer meta, depois dobra a meta, e se depois a gente triplica a meta. É melhor não pôr a meta. Não, no lugar de ele entrar nessa, sabe o que ele fez? Ele sentiu que a situação estava ficando complicada. A igreja cresceu, as demandas são muitas. 11:25. Então Barnabé foi a Tarso procurar. Nem tinha um endereço, porque ele foi procurar. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé viu aquela situação, Barnabé viu aquele agito, ele falou assim: eu preciso de um mestre, eu sou apenas um encorajador, eu fui chamado apenas para, eu não vou fazer aquilo que o Senhor não me chamou para fazer. Chamou Saulo. E então, queridos, imagina uma dupla poderosa, porque um ministério complementa o outro, ninguém é completão, um ministério complementa o outro. Então, Saulo ensinando com sabedoria e pregando, e do outro lado está lá o Barnabé. Glória a Deus, que bom, chega aqui, encoraja, ama, abraça, incentiva, aconselha, e Paulo prega e ensina. É isso. No capítulo 13 a gente não vai ler, mas diz lá assim: a missão de Barnabé embarca ao lado de Saulo, encorajando e apoiando Saulo rumo ao seu ministério glorioso, do ilustríssimo e amado apóstolo Paulo, que se eu não me cuidar, eu fico pregando o ano inteiro nas cartas de Paulo. Alguém que contribuiu e muito, não só para o seu tempo, mas para a igreja de todos os tempos, até que Cristo volte. Por iniciativa de um homem simples, esse ministério foi conectado à igreja e ativado. Barnabé. Então, um movimento simples fez de Barnabé o pastor da primeira igreja de gentios e o padrinho
o incentivador do ilustríssimo apóstolo Paulo. Alguém a ser reverenciado, sim ou não? Alguém a ser reverenciado? Esse é o Barnabé, meu irmão. Alguém que nós precisamos nos inspirar para sermos uma voz de encorajamento, para sermos uma voz de apoio, uma voz de acolhida. É um tempo de Barnabés, de anônimos, de desconhecidos, que fazem a diferença para a humanidade. Então, qual que é o segredo, né? Percebeu os movimentos de Deus, não se deixou seduzir pela vaidade, pela grandeza, e fluiu simplesmente naquilo que Deus o chamou para fazer. Essa é a virtude. Essa é a virtude. Então, queridos, a essa altura do ano, né, a minha cabeça já fica planejando o ano que vem, né? Estabelecendo metas. E às vezes a gente, antes de olhar para frente, a gente faz um balanço, e às vezes, pelo menos eu fico às vezes com essa impressão de que poderia ter avançado mais, poderia ter produzido mais. Talvez você aí fique com a impressão de que as coisas estão muito paradas na tua vida. Talvez você fique com a impressão de que as águas estão paradas. Eu preciso te dizer, não se engane, o Senhor está em movimento. O Senhor está fazendo algo novo todo dia. O Senhor está fazendo algo novo debaixo dos nossos olhos. Precisamos refinar a nossa percepção. Refinar a nossa percepção. E discernir o que Deus está fazendo. É isso. Eu e você, nós não somos o todo. Nós somos parte do todo. Nós somos uma pequena engrenagem nessa grande máquina de salvação, nesse grande empreendimento de salvação, que é o Evangelho. Nós somos uma pequena engrenagem. A nossa atuação, o nosso papel pode ser mínimo, mas é fundamental para o projeto macro do que Deus está fazendo nos nossos dias, nessa geração, e há de fazer nas próximas gerações. Você não sabe do seu papel. O papel de Barnabé foi espetacular para essa engrenagem do Evangelho. Então, a palavra de Deus para nós, meu irmão, é uma palavra de encorajamento. Se você está alinhado com o que Deus está te chamando a fazer, continue fazendo. Continue fazendo. Pastor, é muito simples, é pouco. Continue fazendo. Sabe por quê? Porque você está participando daquilo de macro que Deus está fazendo nesses dias. Não menospreze o seu chamado. Não menospreze a tua unção. Não menospreze o que lhe foi confiado. Se você não está engrenado, se você não está alinhado, se você sequer sabe o que Deus te chamou para fazer, essa é a noite de descoberta, essa é a noite de se alinhar. Mas se você está afobado, com a sensação de improdutivo, eu preciso te dizer, o meu chamado é pequeno demais, eu preciso te dizer, fala aí, seja profeta, vira para o irmão e fala assim, descansa no Senhor. Cumpra exatamente e só o que Ele confiou a você. Olha para mim aqui, só, mas não, só. É uma pequena engrenagem de uma grande máquina, de um grande empreendimento. Então, queridos, eu recebo notícias de coisas fabulosas, fantásticas, de que Deus está fazendo em outras igrejas, através de outros pastores, e isso é muito sedutor. A gente quer copiar a fórmula, sim ou não? Que Deus nos liberte disso, porque o bom mesmo é cumprir o meu chamado. O poderoso mesmo é cumprir aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Amém? É pequeno? Faça crescer. Trate com fé. Trate com fidelidade. Sendo fiel no pouco, o Senhor pode nos confiar algo mais. Barnabé estendeu a mão para um rejeitado, esquisito, falante, arrogantezinho. Devia ser, né? Porque se converte,
O espírito está pronto, mas a alma é um processo, amém, irmãos? A gente sabe disso, né? Devia ser um cara meio azia. Nossa! Mas ele estendeu a mão para um rejeitado, emprestou do seu prestígio, emprestou da sua unção, e o garoto deu certo, se tornou um grande apóstolo Paulo. Que você possa ser essa voz de encorajamento, num tempo de rejeição, num tempo de exclusão, num tempo de feridos, num tempo de desigrejados, num tempo de amargurados, num tempo de gente que tem se excluído da graça de Deus, um tempo de Barnabé. Vamos nos pôr em pé, queridos? Que oração vamos fazer?